Uma com a bolsinha dela assim, de lado. Tem até na foto, ela aparece em pé com a bolsa dela, porque ela não se moveu. Quando ela viu o corpo, eu senti saindo isso aqui e afinando pras pernas, assim, eu senti. Foi o melhor momento da minha vida. E abriu aqui pra colocar ela pele a pele comigo. E eu lembro que eu estava o tempo todo de olho fechado, porque eu não tinha mais forças pra abrir o olho. Oi, me chamo Aline, tenho 23 anos e decidi gravar o meu relato de parto natural pelo SUS, para deixar um momento registrado. Aí eu tenho certeza que um dia eu vou esquecer, então eu quero ter registrado, já que tá tudo fresco na minha memória. Hoje a Luna tem 3 meses, então vamos lá. A minha gravidez foi uma gravidez super tranquila, não tive nenhum problema, graças a Deus. Tive um pouco de anemia, mas foi tudo muito bem controlado. E uma gravidez normal, eu trabalhei durante aí praticamente 9 meses. Quando eu completei 9 meses, quando eu entrei no 9º mês, que eu saí de licença maternidade. Então assim, eu trabalhava em pé, né, em shopping, de domingo a domingo, às vezes eu saía 4 horas da madrugada. Então assim, foi uma gravidez super tranquila. E eu não parei em nenhum momento. Subia, descia escada, ficava em pé, sentava, pegava ônibus. Então assim, eu realmente não parei. E eu, desde o início da gravidez, eu sempre quis muito um parto normal e natural. Que ele acontecesse de forma totalmente natural, sem precisar induzir, sem intervenção médica ou alguma coisa assim do tipo. Ela estava prevista para nascer no dia 18 de outubro. E foi exatamente o dia que ela nasceu, 18 de outubro. Antes disso eu não senti nada, eu senti a contração de treinamento, aquela barriga ficando dura, meio torta, mas sem dor nenhuma, assim, normal. A barriga ficava torta, eu sentia aquela rigidez na barriga, mas nada de dor. Quando foi no dia 17 de outubro, eu já estava em casa de licença maternidade, porque eu saí um mês antes, porque eu já sabia que eu não iria voltar, então eu saí um mês antes. Um mês antes dela nascer, no caso. Quando foi dia 17, eu já estava em casa, vivi minha vida normal, até sair na rua, comprei umas coisas que faltavam pro quarto dela e tudo. E eu sentia aquelas cólicazinhas, sabe? E eu ficava, gente, será que é coisa da minha cabeça? Eu até comentei com meu esposo, tô sentindo umas cólicas, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, não vou ficar criando muita expectativa, não. Falei pra ele tudo, beleza, sentia aquelas cólicas e voltava, mas nada de insuportável não, uma dor super suportável, uma cólica normal de menstruação. Beleza, à noite ele chegou, as cólicazinhas senti ainda. Eu lembro que quando eu fui comprar as coisas que faltavam pra ela, eu estava sentindo, já era contração, mas eu não sabia. Assim, não sabia que era contração de trabalho de parto. Eu lembro que eu parava assim, porque eu sentia aquela contraçãozinha assim, ficava difícil de andar, de respirar e tudo. Mas eu fui e voltei, não falei isso pra ninguém, inclusive. Beleza, quando ele chegou à noite, a gente viveu nossa vida normal, comentei com ele que eu ainda estava com as cólicas e tal, mas sem criar aquela expectativa. Aí a gente foi testar as coisas que eu tinha comprado, né? A gente faltava pintar uma parede do quarto dela, fazer umas estrelinhas, umas coisas que eu queria fazer. Então a gente foi fazer. Eu lembro que era pintando e sentindo contração. Aí já tava ficando mais dolorida, isso já era à noite. Eu tava ficando mais dolorida e tal. Mas como eu sabia que trabalho de parto demora, eu também não tava criando expectativa e não achava que ia já pra maternidade. Então, assim, à noite a gente pintando as estrelinhas e sentindo aquela contração e tal, ficando um pouquinho mais forte e tudo. Contei pro meu esposo que tava ficando um pouquinho mais forte e tal. A gente decidiu parar de fazer as estrelinhas, fizemos 3 estrelinhas, inclusive tem 3 estrelas até hoje. E tudo, vamos terminar de viver nossa vida. Quando foi meia-noite mais ou menos que a gente foi se arrumar pra dormir, as cólicas, as contrações, né, já estavam mais fortes, mais ritmadas, vindo com mais, assim, menos tempo. Beleza, escovamos os dentes e fomos dormir. Não conseguimos dormir. A verdade é essa, a gente deitou, eu deitei, meu esposo deitou e eu acordava com dor. Meu esposo, vamos pra maternidade. Eu falei, não, porque não é trabalho de parto. Se eu for lá, eles vão mandar voltar e eu não quero ir pra ter que voltar, gastar com Uber e tal, não quero ir pra ter que voltar.
Beleza, fiquei teimando nisso, acho que umas 2 horas eu teimei nisso. E aí ele decidiu, por conta dele, gravar, né, o tempo das contrações. Baixou um aplicativo lá e tal, e começou a ritmar. Tava vindo mais ou menos de 5 em 5 minutos e o tempo da contração durava praticamente 1 minuto. Então já tava assim, ritmada por muito tempo, né? Tava durando por muito tempo. Então ali eu fiquei meio desconfiada que já era trabalho de parto. Ainda insisti um pouquinho em casa até que decidi ir de fato, porque já estava ficando uma dor muito forte. Eu não conseguia nem dormir, meu esposo não dormia nem nada. Quando foi acho que umas 2 e pouca da madrugada, a gente chamou o Uber, nenhum Uber estava aceitando, nenhum Uber. Eu lembro que eu arrumei a minha bolsa, né, a minha mesma mala maternidade na hora. E nenhum Uber estava aceitando, nenhum, aceitava, cancelava. Até que um aceitou, meu esposo correu, mandou mensagem, falando: minha esposa tá em trabalho de parto, a gente tá indo pra maternidade, por favor não cancela. Aí ele veio, a gente foi pra maternidade, não é muito longe daqui, mas a gente não tem carro e tal, então a gente tinha que ir de Uber, dependia de Uber. E aí fomos pra maternidade. Chegando lá, fizemos todo aquele processo, lembrando que eu não sou daqui, lembrando não, vocês não sabem, eu não sou daqui, eu sou de Brasília e agora eu tô em João Pessoa, né? Então assim, a gente não conhecia muito dos hospitais e tal, não conhecia a maternidade, enfim, não sabia de nada. Chegamos lá, fazemos a triagem e tal, eles mediram minha pressão e tal, até que eu subi de fato para fazer o toque, né? Pra saber se eu ia de fato ficar internada ou ia voltar pra casa. E aí demorou, todo mundo me atendeu super bem, graças a Deus, não tive problema com atendimento na maternidade do SUS. Fiz o toque e já estava com 6 de dilatação. Então assim, eu já estava de fato em trabalho de parto, um trabalho de parto aí mais avançado, né? Já tinha passado da metade, pelo menos. Então, beleza, fiz o toque, ou seja, eu ia ficar internada. Fiquei esperando a enfermeira vir me buscar para me levar para o quarto. Quando eu estava no caminho do quarto, ela informa que não tem quarto, que a maternidade estava lotada e que eu ia ficar no corredor. Eles poderiam ter me avisado isso antes, mas não avisou, mas tudo bem também, não tem problema e tal. Eu tava na maternidade que é mais bem avaliada, digamos assim, do SUS daqui de João Pessoa. Todo mundo me falou muito bem dessa maternidade e eu queria ter lá de fato, então eu aceitei tranquila, ficamos no corredor. Tentei dormir, não consegui de jeito nenhum. Chegou um lanchinho, não consegui comer. As dores muito forte mesmo. Eu não dormi, meu esposo não dormiu, meu esposo estava virado, ele tinha trabalhado o dia todo. Não tinha dormido nada. Então assim, a gente estava mega cansado, eu estava muito cansada, com muita dor. Enfim, foi passando as horas e tal, eu tentava dormir, não conseguia, eu ficava fazendo exercícios e tal, pedia pro meu esposo fazer massagem, tentava mudar as posições para ver se aliviava a dor. Eu lembro que uma vez eu até sentei na cadeira, assim, fiquei no encosto da cadeira, sabe? Sentei ao contrário na cadeira. Porque aliviava bastante a dor daquela forma. Sim, eu sempre chamava os médicos, falando que eu tava com dor e tal, e eles fazendo toque. Eu lembro que ele fez o toque com 6, aí eu acho que da próxima vez já tava com 8 e depois já tava com 10. Era alguma coisa assim. Eu lembro que quando foi umas 11 e pouca, mais ou menos, eu já estava com 10 de dilatação. Foi quando eu entrei na sala de parto e fiquei lá. De 10 até a hora da Luna nascer, eu fiquei lá na sala de parto. Eu ocupei a sala de parto naquele momento. Com muita dor. Eu implorava por cesárea, eu pedi cesárea o tempo todo e tudo. Eu lembro que eles me deram a bola, eu fiquei na bola por muito tempo. Fazendo massagem, meu esposo fazendo massagem aqui o tempo todo e tal. A gente tava muito cansada, eu tava com muita dor. É uma dor assim que vinha pras minhas coxas, assim, a dor. Era muita dor mesmo. Trabalho de parto dói, gente, a verdade é essa, que dói. Dói muito, mas muito mesmo. E pelo fato de eu não estar aceitando o meu trabalho de parto, porque eu estava pedindo por cesárea, na minha cabeça eles iam fazer cesárea em mim, então eu acho que isso dificultou tanto a minha entrega, como também o fato de eu sentir mais dor. Então, fiquei ali e tal, eu lembro que eu acordava meu esposo tirava uns cochilos assim, eu acordava ele pedindo, socorrendo com massagem, pra me socorrer com massagem. Tadinho, o bichinho sofreu, mas faz parte, né?
eu tô parindo, eu tô com dor, então assim, ele precisava me entender. Beleza, a gente entrou na sala de parto e ficamos lá. Fiquei na bola, ela me mostrou posições diferentes para ver se aliviava a dor, para ajudar também a criança a descer, porque Luna, ela demorou para nascer pelo fato dela não descer. Já estava com 10 de dilatação, tudo, só que ela não descia, ela ainda estava alta. E pra ela descer, eu tinha que fazer caminhada, exercícios e tal. Só que como eu tava com muita dor, muito cansada, pelo fato de eu também não ter dormido, eu não conseguia, eu tava sem forças, né? Então, isso dificultou muito, a bolsa também não tinha estourado ainda. Eu sei que dá pra nascer dentro da bolsa, mas é mais difícil e tal. Enfim. Eu lembro que quando foi, não lembro o horário, gente, não vou falar o horário porque eu não lembro. Eu lembro que depois eles vieram, tô falando que eu tava com muita dor, implorando pra cesárea, eles vieram, fizeram um toque, tudo certinho de novo e tal. Aí deram a opção de estourar a bolsa. Até a mulher até pegou já o negócio de estourar a bolsa. Pegou o negócio, ia colocar lá e ia estourar a bolsa. Eles falaram que não ia causar malefício nenhum e tal, pra acelerar o processo do parto. Só que como eu não conhecia, eu tinha medo e eu queria um parto todo natural, eu não deixei. Não deixei de jeito nenhum. Falei que não e tudo, e eles respeitaram essa minha decisão. Então, assim, um ponto mega positivo aí, né? Não foi nada contra a minha vontade. Eu lembro que ficou uma enfermeira comigo lá direto e tal, super solista. Ela é um amor de pessoa, colocou música, me explicava cada processo. Eu lembro que eu perguntava muito, porque assim, eu tinha medo de não conseguir fazer a força, porque eu não conhecia onde que tinha que fazer a força e tal. E ela me explicava, eu falava o que eu tava sentindo, ela falou, não, esse é o processo e tal. Então assim, foi um amor, super paciente comigo. Quando ela colocou a música assim, foi bem melhor e tal. Aí, quando eu aceitei, quando eu implorei por cesárea, eles não iam fazer cesárea de jeito nenhum, que eu aceitei de fato que eu ia ter parto normal, foi uma entrega maior. A dor ainda era insuportável, mas tava mais leve, assim, fluindo de uma maneira mais leve. Eu lembro que eles pegaram aqueles banquinhos que a gente senta quase no chão, sabe? Banquinho de parto. E eu fiquei lá, e pra mim, ali era a melhor posição. Eu estava lá, meu esposo sentado atrás de mim, e toda vez que vinha uma contração, ele fazia massagem e tal, me ajudava, me apoiava nele, enfim. Quando chegou um momento aí, ela mandava eu ficar fazendo força pra ajudar e tal, eu cansada. Eu lembro que acho que quando foi umas 3 e pouca da tarde, eu já não tava aguentando mais, meu esposo não tava aguentando mais. Eu não conseguia nem abrir o olho de tão cansada que eu estava. Eu e ele, a gente dormia. A contração passava, a gente dormia, eu acordava com a dor, eu chamava ele pra fazer massagem em mim. Foi assim por muito tempo. Aí eu acredito que umas 3 e pouca a bolsa estourou. Eu nem lembro direito como é que foi assim. Eu lembro que eu estava sentada no banquinho, de olho fechado, e de repente, pá, a bolsa estourou. Só escuta a enfermeira falando, eita, a bolsa estourou. Pra mim, naquele momento, a dor ia ficar pior e tal, mas não, ficou do mesmo jeito, a dor insuportável. Eu lembro que ela foi nascendo assim, sabe, descendo e tal, tanto que teve um momento que já dava pra sentir o cabelinho dela. E eu peguei e tal, vi o cabelinho dela, vi não, né, senti o cabelinho dela e tudo. E a dor é insuportável mesmo, até como chegou no momento do círculo de fogo, né, que eles falam, que é quando já tá coroando. É uma dor insuportável, muito insuportável mesmo. Aí eu lembro que quando eu já tava coroando, chegou uma obstetra e falando que tinha uma grávida que estava parindo pra entrar na sala de parto. Aí a enfermeira aqui também já tá coroando. Aí foi quando entrou a obstetra. Detalhe, a maternidade que eu tive era o hospital universitário daqui de João Pessoa. Então é muito estudante mesmo. Até o momento de Luna nascer, só tava uma enfermeira comigo. Quando começou a coroar, que ela ia nascer, entrou acho que umas 7 pessoas. Obstetra, enfermeiro, estudante, um bando de gente entrou, tudo pra me assistir. Como eu já tava muito cansada, eu nem liguei, entendeu? Então assim, um ponto negativo do HU do hospital foi esse, mas pra mim foi indiferente, assim, sabe? Não foi uma coisa que eu não gostei de jeito nenhum.
E aí quando ela tava coroando e tal, eu fazia força e ela descia mais. Eu lembro que eu não senti a cabeça saindo. Quando a cabeça dela saiu, eu não senti de jeito nenhum. Eu só lembro da médica, da obstetra, né, ter falado já saiu a cabeça. Aí foi quando eu perguntei, a cabeça já saiu já. Eu lembro que segundos depois ela nasceu, assim, por completo, que não demora muito tempo, né, da cabeça até o corpo sair. Um detalhe que eu lembro também, que antes disso entrou 2 obstetras, né, quando ela já tava coroando. Vai ter aí? Então quem vai fazer é você, porque eu não vou me abaixar não. Ela falou desse jeito, mas ela é super simpática, assim, sabe? É um jeito, acho que deve ser o jeito dela mesmo. Aí quem fez foi a outra obstetra que tava comigo. Aí saiu a cabeça, com mais um pouquinho de força, assim, saiu o corpo. O corpo eu senti saindo isso aqui e afinando pras pernas, assim, eu senti. Foi o melhor momento da minha vida. E aquilo é que as pessoas falam é real, que quando nasce você não sente mais nada. E realmente, gente, eu não senti mais nada. Depois que ela nasceu, toda a dor passou, eu não senti absolutamente nada. E eu confesso que o momento dela sair, que pra mim era o que mais doía, foi o que menos doeu. Eu não sei se é porque eu já estava muito na adrenalina e tudo, não sei. Eu sei que foi o que menos doeu pra mim, as contrações. Pra dilatar e fazer ela descer, dói muito mais do que o momento do parto em si. Então ela nasceu, veio direto pros meus colos. Eu lembro que quando ela já tava saindo, veio umas enfermeiras aqui assim e tirou a minha bata, né? Aquela roupa de hospital. Abriu aqui pra colocar ela pele a pele comigo. E eu lembro que eu estava o tempo todo de olho fechado porque eu não tinha mais forças pra abrir o olho. Eu estava muito cansada, eu só queria que aquele momento passasse logo. E quando ela nasceu, que eu senti assim o corpo dela saindo, que ela veio aqui, foi quando eu abri o olho, peguei ela no colo. Foi a melhor sensação da minha vida. Pra mim, naquele tempo assim, o tempo parou. Naquele momento o tempo parou. E foi exatamente às 4h50 da tarde. Ou seja, durou cerca de 17 horas aí o meu trabalho de parto. Demorou pra caramba. Meu esposo estava atrás de mim aqui, a gente ficou com ela aqui e tudo, cortou o cordão umbilical, ela continuou aqui comigo. E aí foi quando começou a nascer a placenta, né? E nasce ela e depois vem a placenta. E aí eu lembro que eu tava com ela, na verdade eu não lembro, meu esposo que me falou, eu tava com ela aqui sim e tal. E aí quando a placenta tava saindo, né, eu parei e falei, que é isso? A obstetra falou, é o nascimento da placenta. Eu falei, tá. Eu voltei a falar pra minha filha. Eu não lembro desse momento, mas meu esposo falou que foi assim. Eu não cheguei a ver direito a placenta, eu queria muito ver, mas eu não cheguei a ver. Eu estava com muita coisa na cabeça, muito feliz e tal por ver ela. E naquele momento também o meu sono foi embora, passou. Tanto que eu só fui dormir mesmo, eu acho que de madrugada. E aí foi quando eu tive que sair do banquinho e ir pra cama, porque eu ia precisar levar ponto. Porque eu tive laceração. A aluna é muito grande, ela nasceu com 51 centímetros e meio, pesando 3,606 kg. Então ela é muito grande e eu sou muito magrinha, né? Então tive laceração, tive que levar ponto, né? Pra mim também não foi nenhum problema não. Fiquei desesperada, pensando que ia doer mais, né? Eu já tinha passado por tanta dor que eu não queria sentir mais dor. Aí eu olhei pra enfermeira que me acompanhou por tanto tempo, eu falei assim, mas vocês vão costurar assim, sem nada? Ela, não, tem anestesia. Eu falei, tem anestesia. Aí ela me explicou que era anestesia local e tal, ela me deu a mão. Nisso Luna tava naqueles bercinhos que fica jogando um arzinho quente. Aí colocaram oxigênio nela, não sei porquê, mas ela nasceu super bem, super saudável. Colocaram oxigênio nela, limparam ela e me deram ela de volta já. Então assim, eu fiquei com ela todo o tempo. Eu não lembro se eu fiquei com ela enquanto eu tava levando ponto ou se foi depois. Eu acho que eu fiquei com ela enquanto eu tava levando ponto, eu não me lembro direito. Mas eu sei que eles respeitaram a hora de ouro, né, que é 1 hora pele a pele com a mãe, eles respeitaram isso. Então, além de eu ter ocupado a sala de parto de 11 até 5, né, praticamente, eu ainda fiquei mais 1 hora. Ou seja, eu ocupei a tarde toda a sala de parto do hospital. Mas faz parte, né? Tudo bem.
Aí eu lembro que eles levaram um ponto, eu perguntava o tempo todo, gente, eu sou muito curiosa, eu perguntava o tempo todo, quantos pontos eram, qual era o grau da laceração, porque como eu pesquisei muito, né, eu acompanhei muitos obstetras, eu pesquisava muito. E aí a obstetra que tava com a bolsinha, né, o tempo todo falou assim, não se preocupe não, tá tudo certo, tudo dentro do normal, olha pra tua filha. Aí eu ficava olhando pra ela, mas o tempo todo eu tava perguntando, querendo saber. Aí, beleza, eu levei pontos, perguntei quantos pontos levei, ela disse que não conta, mas que só vai costurando, beleza, não sei qual foi o grau da minha laceração, quantos pontos eu levei, não sei nada disso, só sei que foi tranquilo, assim, os pontos não doeu assim, a primeira madrugada era desconfortável pra sentar, levantar e tal, mas depois super tranquilo, assim, não senti mais absolutamente nada. E aí a aluna foi pesar com meu esposo, meu esposo levou ela pra pesar, medir e tal, e voltou. Que foi quando ela ficou 1 hora pele a pele comigo. Nesse momento eu só consegui admirar ela, tentei dar o peito, ela não pegou. Tinha muito leite já, o leite desceu assim na hora. Tinha muito leite já. E naquele momento fiquei 1 hora com ela aqui, não conseguia dormir. Eu não tinha sono pra dormir. É incrível, eu tava caindo de sono, que eu dormia a cada contração que passava, eu tava dormindo, mas quando ela nasceu eu não tive sono nenhum pra dormir. Meu esposo sentou, não lembro aonde que ele sentou, eu lembro que ele sentou, eu tava deitada na cama com ela, ele sentou, encostou a cabeça em mim e dormiu, essa 1 hora. E aí foi quando a gente foi pro quarto, e aí tinha liberado o quarto, né? Então assim, eu fiquei no corredor do hospital, até umas 11 horas, depois eu já fui pra sala de parto, fiquei na sala de parto. Então assim, não tive problema com isso, em ficar no corredor e tal, pelo fato de não ter quarto. Logo que Luna nasceu já tinha um quarto pra mim, né? Então eu entrei pro quarto, o quarto era na frente da sala de parto, assim, então eu só andei assim e tal. E aí eu lembro que quando a Luna nasceu, todo mundo que tava lá na maternidade, né, o que tava acompanhando as grávidas, foi lá ver ela, porque todo mundo viu o meu sofrimento, que eu chorava muito, que eu implorava por cesárea e tudo, então todo mundo foi lá ver ela, eita, finalmente nasceu e tal, assim, não sei o que, a mulher sofreu, né, eu sofri, mas eu estava mega feliz. Foi muito bom mesmo, o atendimento que eu falei, eu não tenho do que reclamar. E esse foi o meu parto, vou deixar a fotinho dela aí, assim que ela nasceu. Acho que foi isso, não tenho mais nada pra falar não. Aí a gente foi pro quarto, ficou no quarto e tudo, meu esposo capotou, uma foto dele capotado, vou deixar aí também. E aí eu fiquei curtindo a Luna e tudo, e aí eu lembro também que depois que ela nasceu, eu vejo na minha cabeça a história da minha mãe falando que quando eu e minha irmã nasceu, né, ela tinha medo de alguém roubar a gente. Então ela quase não dormia, quando dormia com a gente na cama, né, na maca. Que foi exatamente o que eu fiz, eu fiquei com medo de alguém roubar ela. E aí eu não deixava ela no bercinho, deixava ela na cama, dormia com ela na cama. Eu falei pro meu esposo, vamos ficar revezando, eu durmo um pouco, você dorme um pouco. Aí ele dormiu, eu tentei dormir, não consegui. E aí foi também, eu lembro que foi quando dei o peito pra ela e de fato ela pegou. Não tive problema nenhum com a amamentação, graças a Deus. Eu lembro que o meu peito direito, ele começou a querer fissurar, mas não chegou a fissurar. As médicas lá me mostraram a posição contrária, né, com o corpo do bebê aqui, a cabecinha aqui. E eu consegui dar esse peito pra ela. E hoje a amamentação super tranquila e tal, não teve problema nenhum. Mas esse foi o meu parto natural, normal, normal não, porque não teve nada de normal. Uma dor insuportável, dói mesmo, tá? Não tô mentindo não, tô aqui pra mentir não, dói pra caramba. Mas é 1000 vezes melhor que, quer dizer, eu não posso falar isso também porque eu não tive cesárea, mas é isso. Entendeu? O parto que você escolher pra você é o melhor. Eu aconselho você a estudar antes, ver os processos do parto e tudo. E tentar fazer de uma forma com que você se entregue. Porque eu acredito que se eu tivesse me entregado desde o início ao meu parto normal, teria acontecido de uma forma muito mais leve e, consequentemente, menos dolorosa, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha, me siga no Instagram, tá? Por lá vocês veem mais fotinhas dela.
Eu vou deixar aqui umas fotos passando dela, do momento e tal, de tudo. Aí um pouquinho pra vocês acompanharem. E uma fotinho também de como ela tá hoje, que tá a coisa mais linda. É a minha vida todinha, essa menina. E é isso, me siga no Instagram, tá? Lá eu tô mais ativa, mostrando como que eu tô fazendo com ela em casa, trabalhando e tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.